Fala galera, me chamo Rafael Medeiros, sou engenheiro de dados e back-end developer. E hoje eu vou falar para vocês o que eu faria se eu estivesse começando hoje, se eu estivesse migrando de área hoje, se eu estivesse começando na área hoje. E, e é isso aí, vamos começar sem enrolação. Você está começando hoje e essa área ela é muito complexa porque ela é uma cebola, né? Ela é dividida em diversos tipos de camadas. E dentro dessas camadas, você pode atuar em diversos segmentos. Muitas vezes você tem o mesmo conteúdo e a mesma experiência técnica, né? Para diversas áreas diferentes. Então, como assim, né? Por exemplo, você tem front-end, back-end, engenharia de dados, você tem a galera de inovação, você tem a galera de segurança, você tem a galera do mobile e a galera web, enfim. E muitas vezes algumas áreas elas podem se entrelaçar, né? Então, por exemplo, não é porque você é back-end que você não precisa entender de dados. Muitas vezes a pessoa deve saber até mais de dados do que de infraestrutura. E isso acaba confundindo muito, até porque tem muitas terminologias, métodos, linguagens diferentes, e isso acaba atrapalhando um pouco na hora de você decidir o que você precisa fazer. Mas vamos direto ao ponto. Vamos supor que hoje você precisa estudar uma linguagem de programação para que você consiga de verdade dar o seu primeiro passo. Eu vou falar um pouco sobre o que eu faria e que é um pouco, na verdade, do que eu fiz, tá? Então, o que eu fiz inicialmente foi querer buscar trabalhar dentro de uma área que não fosse a minha anterior. Eu venho de uma área nada a ver com a tecnologia, então eu realmente comecei a vida do zero, minha vida profissional do zero. E eu precisava focar em estar em um lugar, em um ambiente que era diferente do que eu estava acostumado. Se você não sabe, eu trabalhava em academia, trabalhei por muitos anos em academia e eu não sabia como era trabalhar num escritório. Até que o meu primeiro emprego foi dentro de uma agência de publicidade e dentro dela eu aprendi muito sobre como funciona um ambiente corporativo e tem regras lá dentro que são diferentes. Na verdade, são boas práticas, bons costumes que você precisa ter. E se você nunca trabalhou com isso, se você é da área comercial, eu também já trabalhei em shopping, já trabalhei em diversos lugares, da onde a gente meio que não liga muito para isso, mas dentro de um escritório onde você faz um tipo de trabalho mais, entre aspas, formal, é necessário algumas boas práticas, como conversar ou não conversar, assuntos que você deve tocar ou não. Enfim, é tipos de brincadeira que dentro de uma loja de shopping acontecem, mas você não deve fazer dentro de um escritório. Então, trabalhar na agência de publicidade me fez evoluir muito nesse sentido, porque era a primeira vez que eu trabalhava dentro de, entre aspas, um escritório, né? E foi o Pedro, né, meu coordenador na época, que me ensinou muito, devo muito a ele. Provavelmente ele não tá vendo esse vídeo, mas se ele ver, abração, Pedro. Valeu. Aprendi muito contigo. Mas esse foi o meu primeiro passo. Então eu precisava respirar um ar diferente do que eu respirava antes. Então, esse foi a minha primeira decisão. E o que eu fazia era mandar currículos todos os dias e estudar. Só que eu não vou mentir para vocês, o meu hábito de estudar veio depois, tá? Então eu procrastinei muito nessa área, é muito fácil você procrastinar o estudo, porque essa área, na minha experiência, ela tem uma faca de dois gumes. Você muitas vezes está estudando aquela linguagem por um tempo e muitas vezes você sabe ler, e você sabe interpretar, você sabe o que o código está fazendo. Só que o problema é, essa é uma falsa sensação de que você realmente sabe programar. Ainda mais quando a gente tem o chat GPT te ajudando, o Copilot, o Cloud, enfim. Porque sempre que você está vendo aquele código e você sabe o que você está fazendo, você sabe que aquele código executa, dentro da sua cabeça você está pensando, ah, eu já sei o que isso faz, então eu já sei programar. Mas não. Saber programar é um pouco mais além. É saber resolver problemas, é saber
não só o que o código faz, mas você mesmo escrever o código para solucionar esse problema. E você ler é diferente de escrever. Muitas vezes escrever você vai começar um projeto ali e você fica, nossa, eu sei ler o código inteiro, mas eu não sei começar. Então eu procrastinei por bastante tempo, até porque na agência eu não tinha desafios muito grandes. Eu não tinha, na verdade, momentos onde eu desenvolvia dentro da agência, então mais da metade do tempo tudo que eu mexia no código era em atividades externas, né? Projetos pessoais, projetos de estudo e tudo mais. Mas pelo menos eu estava num lugar aonde eu já me via diferente, eu já sabia o que estava acontecendo e eu já não estava mais naquele ambiente antigo onde eu estava, então eu vi evolução nisso. Tempos depois eu acabei mudando de empresa, aonde eu fui trabalhar como analista de dados e depois eu acabei evoluindo para engenheiro de dados. E aí sim eu senti a necessidade de saber uma linguagem de programação. E eu não queria ir para o lado tradicional. Apesar de eu já ter estudado muito sobre web, eu não queria continuar estudando web ou seguir o caminho. Então, essa é a principal recomendação que eu faço para você que está querendo entrar na área ou mudar de área. Estude uma coisa que realmente não seja o que todo mundo está estudando. Porque talvez você não goste ou talvez eu, eu nem sei dizer o motivo dessa dica, mas, por exemplo, eu comecei com Python. Apesar de eu ter estudado HTML, CSS, JavaScript, esses três batidão, eu não vejo tanto resultado porque tem muita gente fazendo. E Python, apesar de muita gente achar que é uma linguagem difícil, ela não é. Ela é uma linguagem super fácil de aprender, ela não é tão verbosa, você faz pequenas aplicações muito rápido. Tipo, se você quiser fazer uma calculadora, você faz ali em minutos. Se você quiser fazer um jogo de adivinhação usando Python, você faz ali em minutos também. Então ela é uma linguagem que ela tem muito suporte, diversas bibliotecas, é uma linguagem muito utilizada na engenharia de dados, né, para tratamento de dados, mas eu sei de algumas empresas que utilizam Python como base do back-end. Então, Python é uma linguagem muito coringa e você aprender ela e se aprofundar e realmente estudar e se tornar um especialista dentro dessa linguagem vai te poupar muito tempo e talvez traga a experiência necessária para você conseguir ingressar. Se você ainda é estudante e puder fazer um estágio, eu recomendo. Mas outras coisas que podem fazer você também evoluir bastante é pegar projetos do seu bairro e colocar eles em prática gratuitamente. Vai aprender, fazer serviço para os outros de forma gratuita só para aprender é o caminho mais adequado possível. Eu faço isso até hoje. Hoje eu estou dentro da Clap, que é um app de aluguel, e eu queria aprender back-end, eu quero me tornar desenvolvedor back-end, e eu entrei lá para aprender. E eu estou lá aprendendo, entendeu? E eu aprender na prática talvez a única forma de você aprender programação mais rápido, tirando os cursos. Na verdade, eu acho que é mais rápido até do que os cursos, porque você é obrigado a se virar. Hoje tem a questão da IA, né? Mas, obviamente, não use a IA para fazer as coisas. Foi mal, deu um corte aqui rapidão, que o telefone tocou, precisava atender. Mas vamos lá, retomando o raciocínio. Então, Python realmente é a primeira linguagem mais adequada para um iniciante. E você consegue fazer muita coisa robusta já de início, com poucas linhas de código. Se você quer ir para o lado que dá dinheiro, eu diria para você estudar Java. Mas eu tentei aprender Java no começo, não tive muita paciência, porque é uma linguagem muito verbosa, né? Não sei se verbosa é a palavra certa, mas você tem que escrever muito para você fazer alguma coisa nele, né? Tipo um simples print, que é retornar uma mensagem no terminal, você tem que fazer um import, você tem que trazer um system out ln, print ln, enfim, ela é bem mais complexa. Mas quando eu retomei a estudar Java depois que eu já entendi a Python, as coisas se tornaram muito mais simples, muito mais fáceis, porque realmente quando você entende já de uma língua, aprender uma outra se torna um caminho muito mais rápido. Outra coisa também que fez eu aprender muito mais rápido foi realmente ter o convívio do dia a dia e sempre dar uma olhadinha numa linguagem ou outra, mas sempre foque em uma primeiro e depois estude uma segunda. Se você ficar vendo de linguagem em linguagem,
vai confundir sua cabeça, sem falar que vai atrasar o seu desenvolvimento. Porque para você aprender, você precisa de dedicação, e dedicação gasta tempo, você precisa gastar tempo para estudo. Eu mesmo estudo todos os dias. Quase todos os dias, né? Quase. Mas eu tento estudar todos os dias e eu dedico entre 2 a 3 horas diárias para testar uma aplicação, para fazer um projetinho pessoal e alguma coisa nova. Ter um GitHub legal é complementar, na minha opinião. Pode te ajudar, pode ser um, um diferencial, eu não diria diferencial, mas porque muita gente tem também, né? Então, saber se comunicar talvez seja o grande ouro de tudo isso. Você ser um desenvolvedor e ter uma fala clara, você conseguir explicar de forma direta e reta o que fez você desenvolver aquilo, o que você pensou quando estava desenvolvendo, quais foram os desafios, por que você escolheu aquela metodologia do projeto que você fez. E isso sim é um diferencial. Tem muita gente que é programador e ele não sabe explicar. Explicar? Não diria explicar, mas talvez o cara é muito técnico, o cara não tem uma. Eu não sei explicar muito bem, mas às vezes o cara não consegue se comunicar muito bem. Comunicar é a palavra-chave. O cara não consegue se expressar tão bem com as palavras para ele poder explicar certinho quais foram os desafios e tudo mais, né? Muitas vezes o recrutador ele não é tão técnico quanto você é, né? Tipo, normalmente as primeiras etapas é a galera do RH e o cara não é tão técnico, né? Então é legal você saber explicar para uma pessoa que é leiga, sabe? Você conseguir fazer isso é o grande ouro, na minha opinião, tá? Baseado nas minhas experiências. Mas eu acho que esses são os principais pontos mesmo. Então, focar numa linguagem que ela seja simples, dinâmica e rápido de você aprender. Entender tudo sobre ela antes de você passar para uma segunda linguagem. Por exemplo, agora que eu estou estudando Java eu estou compreendendo muito mais do que no passado, mas tem uma linguagem que eu já, nossa, consegui compreender de cara, assim, foi Golang. É uma linguagem que, por sua natureza, ela já é para ser uma linguagem muito mais fácil, muito mais simples. A arquitetura dela é baseada nisso, em ser uma linguagem rápida, que seja fácil de entender, que ela não seja tão verbosa e tudo mais. Então, eu notei algumas semelhanças com Python, então eu consegui já compreender muito rápido. Eu fiz um cursinho ali só para eu aprofundar um pouco mais, entender sobre sintaxe, como são as regras, né, de método e tudo mais, e eu vi que é uma linguagem realmente bem simples, fácil de aprender. Agora, provavelmente, se eu não tivesse a bagagem que eu já tenho com Python, talvez não fosse tão simples assim, né? Então, por isso que eu digo que aprender e focar. É uma regra que eu estou dizendo? Não, porque, como eu falei, para cada área tem um foco. Se você vai ir para front-end do web, aí é legal você entender sobre React, Node, enfim, né, TypeScript, Tailwind. Mas não é o meu caso, né? Então, se você vai para esse lado de web, que não é o lado que eu escolheria, que dentro dessa área de tecnologia, quando menos pessoas têm dentro da... acho que é para tudo, na verdade, né? Tô falando besteira agora. Mas se tem menos desenvolvedores indo para essa área, vai nela, porque são as mais recompensatórias, questão salarial, às vezes são mais difíceis, né? Mas eu percebi que parece ser difícil, mas quando você aprofunda um pouco mais o seu conhecimento dentro dessa área, ela se torna mais simples do que realmente parece, sabe? É um pouco do que eu falei no começo. Tem umas palavras muito difíceis, tipo galera do banco, sabe? Galera do banco usa umas palavras mega difíceis, mas significam coisas tipo super simples, sabe? Ah, nossa, porque vai ter que fazer uma requisição. A requisição é tipo assim, você cria um método ou uma função que junto com um link, que esse link vai trazer uma informação específica para você. Isso é requisição da parada, sabe? E aí, tipo, pra quem não entende, nossa, vai ter que fazer uma requisição. Meu Deus, o que é uma requisição? Sabe? Então, eu parava muito pra pensar, eu falava, gente, mas
Era só isso que era pra fazer, e isso é mais comum do que parece, sabe? Mas, galera, uma coisa que eu falo, não desista, a área é boa. Se essa não caia nessa pilha de ai, 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 que não é real essa parada, pelo menos não agora, não é um monstro que vai acabar com tudo, tá longe de ser. Tá longe de mim, meu Deus, será que eu vou morder minha língua? Mas é uma área muito boa ainda. E não desista, porque o meu primeiro emprego eu fui conseguir ele, sei lá, com uns 3 meses mandando currículo. E eu tinha uma planilha que eu tinha uma meta, eu tinha que mandar o currículo para 10 empresas todos os dias. E eu só fui conseguir o meu primeiro emprego dentro da área, né? Depois de 3 meses mandando currículo. Para uns, parece 3 meses é pouco. Mas manda 10 currículos por dia, fica procurando vaga todos os dias para você ver. Parece que é interminável, é muito cansativo. Mas chega uma hora que dá certo. E aí é paciência e o melhor de tudo não. E o mais importante de tudo é que você deve estudar. Você deve estudar. Porque o mais fácil é você realmente conseguir a vaga. Você sustentar ela talvez não seja tão simples se você não tem o conhecimento. Às vezes você consegue passar em todas as entrevistas técnicas, mas na hora de fazer o dia a dia, você não sabe sobre tudo, e aí você pode acabar escorregando nisso aí, né? Tem vários casos de cargo C-level que o cara passou em tudo e aí o cara ficou 3 meses porque o cara não tinha o conhecimento técnico necessário, sabe? Então sempre estude, sempre busque aprofundar e, gente, não é fácil. Pegou uma vaga, você não entende tudo sobre a tecnologia que você, pega, estuda, pega todo dia depois do trabalho, sabe? Só foca nisso, em entender, para você poder sustentar tudo isso. E aí você vai ver que com o tempo isso vai se tornando um hábito e as coisas ficam mais fáceis. Bom, essa é um pouco da minha experiência. Deixa o like, compartilha com os amiguinhos aí que tá querendo entrar na área. E tamo junto. Valeu!